E eu já quero começar, infelizmente, com um caso chocante, um absurdo na verdade. E foi com exclusividade que a nossa equipe teve acesso e conversou com a tia de uma vítima de estupro, uma criança que teria sido estuprada há cerca de 4 anos. Ela tinha 7 anos na época. A nossa equipe, como eu falei, foi com exclusividade. Só aqui tem no Alerta Online, na Rede B, e você vai acompanhar a história, este fato, este absurdo que este homem fez com esta criança. Acompanhe a matéria. Um abusador, ele não abusa só de uma criança, ele abusa de várias crianças. Isso eu não dormia, isso eu não comia, isso eu não fazia nada da minha vida enquanto eu não ouvisse o que poderia acontecer com outras crianças. O desabafo de uma mãe que revela que a filha, de apenas 7 anos na época, foi abusada sexualmente. Na época ele tinha passado só a mão nas partes íntimas da minha filha. Que se viu incapaz diante da indiferença das autoridades. Eu fui para a delegacia e simplesmente eu recebi com o delegado. Não posso fazer nada porque passar a mão qualquer um pode passar. E que descobriu que a filha não foi a única vítima. Ela disse, ele também fez isso comigo, tia. O agricultor Josiel Farias de Araújo morava na cidade de Pilar, no agreste paraibano. Com um jeito aparentemente tranquilo e confiável, conquistou o coração da mãe de Raquel, que o trouxe para morar em João Pessoa. Parece ser uma pessoa boa, né? Se a senhora acha que é uma pessoa boa, a senhora vai ser feliz com ele, né? Então daí pra cá ela ficou conheceu ele e foi morar com ele. Ele trouxe ele pra aí, levou pra ir pra João Pessoa e passou a morar junto com ele, né? Todo mundo da rua gostava dele, ele era um cara prestativo, ele era o bonzinho. Inclusive a minha irmã, que é mãe da criança, chamava ele de pai, né? Tinha confiança muito nele. Ele mostrava bastante confiança, né? Mas tudo não passava de um personagem. Josiel, na verdade, escondia um lado obscuro, que logo foi descoberto por Raquel. A primeira vítima foi a minha irmã, que ele também tentou com a minha irmã, que é a mãe da vítima, e ele também tentou com a minha filha, né? Então, quando ele tentou com a minha filha, eu peguei e vim embora pra cá, pra onde que eu tô hoje, né? Onde é que eu moro, que é no Rio. Após a mudança para o Rio, a vendedora continuou com as visitas à capital paraibana. E uma atitude da sobrinha, também de 7 anos na época, a fez desconfiar ainda mais de Josiel. Sempre eu viajava para ir, sempre viajo, né, para visitar as famílias. E sempre a minha sobrinha pedia para vir comigo. Mas eu falava que ela era muito pequena, que ela ia ficar muito chorando atrás da mãe. Então ela pedia muito para vir, mas eu não entendia por que ela queria vir. Então quando foi em 2019... que eu fui para aí trouxe ela para cá, resolvi trazer ela para cá, né? Aí eu peguei e expliquei para ela, falei que ninguém poderia tocar no corpo dela, ninguém poderia ver ela, ou se eu levasse ela em um médico, só podia ser eu através de mim e um médico na minha presença ou a mãe dela. E nisso a gente estava conversando em dezembro de 2019. Então, eu expliquei para ela que o Josias, né, tentou abusar da prima dela, que é a minha filha. Aí ela pegou e falou para mim. Aí eu tava no meu quarto e ela começou a chorar. E eu não tava entendendo, né? Aí eu fui, acendi a luz e perguntei para ela o que foi. Aí ela começou a chorar sem parar. E falou pra mim, eu não aguento mais, tia, eu vou falar toda a verdade, mas eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu digo, fala o que foi. Aí ela disse, ele também fez isso comigo, tia. Quando foi dia seguinte, aí ela teve uma crise de choro e pediu pra conversar comigo de novo no quarto e falou pra mim que ia contar todas as verdades. Aí eu fui, o que foi agora? Aí ela, tia, não foi a mão que ele passou, não. Aí ele colocava o dedo. Sempre que minha mãe ia trabalhar, minha avó ia trabalhar, eu ficava lá na casa delas. A senhora lembra, tia, que eu ficava lá?
Foi a partir dessa descoberta que se deu início à difícil e demorada jornada da busca por justiça. Foi somente na última quarta-feira que o mandato de prisão definitiva foi expedido pela 6ª Vara Criminal de João Pessoa, trazendo alívio para a família. A gente pensa que a justiça não acontece, mas a justiça acontece sim. A justiça tarda, mas não falha. Fiquei surpresa com a prisão dele, demorou muito, mas hoje eu me sinto de alma lavada, tô aliviada, entendeu? Porque agora ele vai pagar pelo crime que ele fez. Na condução até a viatura, Josiel negou as acusações. Sei não, fiz nada não. Fiz nada. Você então não fez nada? Não. Uma criança de 7 anos. Não fiz nada não. Que você pague por tudo que você fez. E onde que você tá é o lugar que você merece. Eu não tenho um estômago nem para olhar. Eu não gosto nem de falar desse homem. Eu passo mal quando eu falo dele. A minha dosagem de remédio dobra. Rapaz, eu fico sem reação, na verdade. Eu fico sem chão e sem acreditar que um cara como esse, que apareceu nas suas imagens, na sua televisão, que você está acompanhando, televisão, smartphone, um cara como esse, um homem já formado, abusa de 2 crianças, porque não foi apenas uma. A história que eu tive conhecimento é de que, além de abusar da menina que morava com ele, ele também abusava da priminha da menina. Praticamente tinha a mesma idade. Então esta que conversou com a nossa equipe com exclusividade, teria ido ao Rio de Janeiro, teria tentado se livrar de toda essa situação, porque ela contou ao delegado. O delegado disse que não podia fazer nada, porque era uma coisa normal, não podia colocar a criminalização, porque era uma coisa normal. Como assim? Eu queria ter ouvido esse delegado, para que ele pudesse realmente dizer, é isso que acontece. Quer dizer que se uma pessoa, um homem desta raça aqui, se um homem desta raça, desta natureza, começa a tocar em partes íntimas de uma criança, quer dizer que eu não posso fazer nada? Ele deu sorte porque eu não estava lá, porque se o senhor não fizesse, quem ia fazer era eu, se fosse com um familiar meu. Estou dizendo e eu me responsabilizo pelo que eu falo. Se fosse com um familiar meu, quem ia fazer era eu. No mínimo uma mãozada na cara dele e levar. Não se faz isso com criança não, rapaz. Você que está me assistindo em casa nesse momento, você imagina essa cena aí. Um cabra como esse está colocando o dedo, como a criança disse. Passando a mão. Michel, calma, menino. Não tem como ficar calmo não, porque se eu tivesse um chicote aqui, eu ia estar batendo até em vocês também da produção. Que eu me encabulei. Como é que pode uma situação dessa? Uma criança de 7 anos passar por toda essa situação, dizer que um cafajeste como esse aqui, passava dedo, mão. O que é que esse caba não fazia mais que essa criança não teve coragem de falar? E as outras vítimas? Será que não teve outras vítimas desse homem? Porque quando chega na delegacia, fica com essa carinha de santo aqui. Eu tô acostumado a ver esse tipo de gente na central de polícia da vida. Fica santo, fica pianinho, diz que não fez nada. Não, eu sou santo, eu não pratiquei nada, eu não toquei ninguém, né? Eu não usei desta forma. Ah, vira menininho quando tá na central de polícia, na frente dos policiais. Mas isso aqui, sozinho com a criança, deve ter feito... Eu não gosto nem de imaginar. E tem mais. A outra criança ficou tão assustada, da mesma família, que é prima, não é isso, produção? São primos, são primas. Ficou tão assustada que viu a tia indo para o Rio de Janeiro com a priminha. E a todo instante que a tia voltava aqui para João Pessoa, ela pedia para ir com a tia para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não é isso o estado? Pedia para a tia, tia, me leve para o Rio de Janeiro. Sabe por que ela pedia isso? Porque este safado aqui, segundo a família, estava abusando também desta outra criança. Eu chego a me arrepio com uma situação como essa. Eu não sou pai ainda não, mas você que é pai que está me assistindo, sinta na pele um pouquinho do que essas meninas passaram, você sendo pai, você que está me assistindo, tendo alguém da família sendo abusado, que Deus o livre, que isso nunca aconteça com a sua família, mas sinta um pouquinho esta emoção que eu estou sentindo aqui. Me diga se não dá raiva uma situação dessa.
Vamos aguardar. Eu espero que assim sendo provado, porque a família, a entrevista, vocês viram a entrevista da tia, contando riquezas de detalhes que a criança contou. Eu espero que, se assim sendo provado, que esse cafajeste aqui, este vagabundo, ele possa permanecer na cadeia. Na cadeia. Porque com criança a gente não mexe não, tá bom? Com criança a gente não mexe não. Vamos acompanhar esse caso, ok, produção? Vamos acompanhar esse caso. Esse caso é um caso exclusivo. Eu quero parabenizar toda a minha equipe do Alerta Online. Todo mundo, Matheus, o Bruno, que foi lá fazer a matéria, o cinegrafista que filmou. Gente, parabéns pela matéria. Teve emissora que ficou babando com a matéria como essa, ficou doida atrás de uma matéria como essa, mas a nossa produção conseguiu, foi lá e fez a matéria com exclusividade e trouxe este fato aqui, e eu vou cobrar. Eu quero acompanhar este fato. Eu quero saber, mais na frente, se esse nojento permaneceu, tá bom?